Elas têm derramado poder, e eu creio que não vai ser diferente hoje à noite, em nome de Jesus, amém? Gênesis capítulo 38, abra comigo. Você pode se assentar, nós vamos ler a palavra do Senhor com toda a reverência, mesmo estando assentados. Não converse, não se distraia. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 11, Gênesis 38, verso de número 1 ao verso de número 11. Hoje, na hora que eu cheguei na porta da igreja, o pessoal falou: pastor, você está todo de preto, você vai bater na igreja, né? É porque geralmente quando vem todo de preto, eles acham que eu vou bater na igreja. Aí eu falei: um pouco só, um pouco. Mas eu preciso passar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração sobre os tempos que nós estamos vivendo. Mas eu pedi para o Rufino até cantar hoje, para ficar mais leve, tá? Então nós vamos trazer uma palavra, mas que Deus ele possa ministrar no seu coração de uma forma leve, mas com a mesma profundidade que a palavra traz sobre as nossas vidas. Gênesis de número 38, verso de número 1 ao verso de número 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Certo, ajudem aí, gente. Diz assim a palavra do Senhor: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, a qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra com as obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Feche seus olhos. Senhor, fale conosco, Pai. É uma palavra que é profunda, é difícil, mas é uma palavra necessária para os dias de hoje. Que nós possamos aprender do Teu Evangelho. Nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor fale com a Tua igreja, e que a Tua igreja sinta a Tua presença e a Tua voz, porque o Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama. Que nós possamos ser corrigidos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quando você vai entender um pouco a história de Israel, você vai perceber que esse texto de Gênesis 38, ele meio que entra dentro de uma história que já está acontecendo uma história. Gênesis 37, quando você volta um pouco, vai falar da história de José. José, um dos 12 filhos de Jacó, aquele que era conhecido como Israel, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E começa então a contar a história de José, como ele foi vendido, por 30 moedas, ele foi eliminado do seu povo, foi parar no Egito, começa a contar a história. Mas Gênesis 38 é como se não estivesse falando de Gênesis 37. Começa uma outra história, a história de Judá, um dos irmãos de José. Começa a contar que ele foi embora da casa do seu pai, se habitou com um homem chamado Adulão, foi morar em outra cidade, e começa a relatar um pouco da vida dele. Só que em Gênesis 39 já volta a falar de José. Gênesis 39, 40, 41 volta a contar a história da venda dele. Então, isso nos chama a atenção. Por que Gênesis 38 está na Bíblia? O que Deus quer falar conosco? O que Deus quer ministrar nos nossos corações? O que tem nesse texto e o que Deus quer falar conosco? Então, quando você começa a meditar, eu quero te contar o ocorrido aqui.
Isso aqui é como se fosse pior do que casos de família. Judá, ele teve 3 filhos. O primeiro, mais velho, se chamava Er. O mais novo, Onã. E o terceiro, Selá. E Er se casa com uma mulher chamada Tamar. Quando ele se casa com essa mulher, a Bíblia vai dizer que ele fez o que o Senhor reprovava e o Senhor o matou. A Bíblia não vai falar o que ele fez, mas vai dizer que o Senhor reprovou. Existem poucos homens na Bíblia que o Senhor reprovou e matou, que eram filhos de líderes da época, ou que tinham grande significado. Os filhos de Eli, né, que estavam profanando as coisas do Senhor, os filhos de Arão, e aqui os filhos de Judá. Os filhos de Judá foram mortos pelo Senhor, porque eles estavam fazendo aquilo que não agradava o Senhor. E aí então Judá chama seu outro filho, Onã, e fala: Onã, em Israel existe uma lei. O irmão que sucede tem que se casar com a mulher, com a sua cunhada, e dar descendência para ela. Então todos os filhos que Onã tivesse com Tamar não seriam deles, mas seria do filho que morreu. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então isso era uma lei em Israel. Graças a Deus essa lei não existe hoje, amém, irmão? Oh, glórias. Matava meu irmão se eu tivesse morto e ele fizesse alguma coisa com a minha esposa. Meu irmão está aqui, ó. E aí, João? Meu irmão está aqui hoje, gente. Menino bonito. Se você vê alguém um pouquinho mais feio que eu, né, e um pouquinho mais fortinho agora, é meu irmão. Aí você vai falar: ah, o irmão do pastor ali, parece assim. É o filho da mamãe, sabe assim? O filho mais amado, o mais novo, né? Dá umas brigas lá em casa, mas tá tudo certo. Então, é basicamente isso que o texto está dizendo. Onã, então ele decide ter relações com Tamar. Mas o texto, de uma forma muito forte, vai dizer que enquanto ele tinha relações sexuais, olha que forte isso, ao invés de ele gerar filhos, ele derramava o sêmen para fora. Ai, pastor, coisa feia falar isso na igreja. Irmão, está na Bíblia. Eu só estou relendo para você. Nossa, estou escandalizado com essa igreja. Calma, irmão, eu só estou te citando. Eu posso tentar falar de uma forma mais bonita ainda, mas não tem como. Eu estou tentando achar assim o ponto que não escandalize os irmãos. Então todas as vezes que ele tinha relação, ele, em vez de gerar filhos naquela mulher, ele não gerava. E Deus, vendo aquilo, irou-se com ele e matou ele também. E todo o texto vai sempre se voltando para Tamar, porque os olhos de Judá, ele começa a olhar e fala assim: o problema está em Tamar. A culpa de tudo isso é dessa mulher. A culpa do que está acontecendo é Tamar. Porque Tamar se casou com o primeiro e ele morreu. Tamar se casou com o segundo e ele morreu. Eu não vou dar Selá na mão de Tamar não, porque vai morrer também. Então ele expulsa Tamar. Ele fala assim: ó, vai morar na casa do seu pai. Ele manipula os fatos, ele faz um jogo para que ela possa ser mandada embora de uma forma muito tranquila, como se nada tivesse acontecido. Tamar então vai embora, fica na casa do pai dela. E ele diz assim: ó, você volta para minha casa, quando Selá for mais velho, maior de idade, você volta e aí você se casa com ele. Mas até então você não pode se casar com mais ninguém, Tamar. Isso era a regra e era uma lei lá em Israel. E esse fato fez com que Tamar ficasse anos, irmão, anos com roupa de viúva. E quando saía na rua, ela não podia se relacionar com ninguém, ela não podia ter intimidade com ninguém, ela não podia conversar com outros homens, ela não podia ser amada, ela não podia ser tocada, ela não podia ser abraçada por ninguém. Porque se isso acontecesse com Tamar, ela poderia ser apedrejada. Vocês estão entendendo que eu estou pregando assim ou não? Está muito confuso. Então essa é a história, esse é o cenário. O cenário de um homem que, com seus 3 filhos, com a sua esposa já morta, entra uma menina na história chamada Tamar. E essa menina que agora entra na história é uma menina que começa a ser expulsa de um ambiente e abandonada. E aqui eu quero pintar 2 cenários para vocês. Eu quero trabalhar sobre 2 cenários. O primeiro cenário é o cenário de uma igreja que poderia fazer algo, mas só abusou e não teve responsabilidade. Infelizmente, nos dias de hoje, nós somos uma igreja como Onã, uma igreja que quer os prazeres, mas não quer gerar filhos, uma igreja que quer o prazer, mas não quer a responsabilidade daquilo que está sendo feito.
temos abusado de muitas Tamares que têm passado na nossa vida. Temos tido prazeres e depois descartado pessoas, porque nós não queremos assumir a responsabilidade de ter pessoas do nosso lado. A igreja que vem para o culto, senta numa cadeira, deixa os seus filhos irem para a escola com as professoras, mas nem sequer se pronuncia ou pergunta: será que estão precisando de ajuda na escola? Será que estão precisando de ajuda na mesa de som? Será que alguém precisa de ajuda na recepção? Uma igreja que nos dias de hoje só quer ser servida, sem a responsabilidade com o corpo. Uma igreja que quer o prazer, mas não quer gerar. Ela quer ter o prazer do ato, mas ela não quer gerar filhos, então ela coloca para fora. Quando a responsabilidade é dela, ela pula fora. Por que vou gerar algo para essa igreja? Por que vou gerar algo no corpo de Cristo? Não, isso não é minha responsabilidade, porque não é para mim, é para o outro. Temos vivido tempos onde as pessoas têm vivido como Onã. Se relacionam por interesse, se relacionam por dinheiro. Olha um aqui que tem mais poder aquisitivo dentro da igreja, olha o outro lá que tem poder mais aquisitivo, se aproxima, manipula, se relaciona. Depois que vê que não presta mais, joga fora. Ai pastor, existe isso dentro da igreja? Irmão, o que mais existe é dentro da igreja isso. Porque nós nos relacionamos por prazeres, mas não por responsabilidades. Nós queremos o prazer de ter uma boa cadeira, mas nós não queremos ter a responsabilidade de ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Nós queremos o prazer de pegar os nossos filhos, lançar ele dentro das escolinhas, mas nós não queremos ter a responsabilidade de se levantar e falar assim: eu posso dar uma aula um dia? Eu posso cuidar dos filhos de alguém um dia? Nós queremos ter os prazeres de ter um bom som, mas nós não queremos nos levantar para regular o som, para que aquele que regula possa se assentar. Nós queremos os prazeres, mas não queremos as responsabilidades. Nós queremos os prazeres nos relacionamentos que nós temos. Nós queremos os prazeres e a intimidade nos relacionamentos que nós temos. Nós queremos ir na casa das pessoas, fazer churrasco, nós queremos brincar, nós queremos dar risada, jogar baralho, conversar, contar da vida, falar das coisas, mas nós não queremos a responsabilidade quando o nome de alguém surge na mesa e começamos a falar mal. Nós não nos responsabilizamos, nós simplesmente queremos pular fora, dizendo: isso não é problema meu. Uma igreja dos dias de Onã, que quer o prazer. O ser humano, ele tem vivido em busca do prazer. Se essa igreja não me gera mais prazer, pastor, eu vou embora. Se o pastor traz uma palavra que não me agrada mais, eu vou embora. Se o pastor prega algo que fere aquilo que eu acredito, não, machucou dentro do meu coração e da minha alma, machucou o meu ego, eu vou embora. É porque você só quer o prazer, mas você não quer a responsabilidade do corpo, meu irmão. Porque a responsabilidade de gerar filhos, você tem que acompanhar mês após mês. Você tem que cuidar. Algumas pessoas me procuraram e falaram assim: pastor, eu tenho um chamado pastoral, eu quero ser desenvolvido por esse chamado pastoral. E eu passei o nome de algumas pessoas, falei assim: vão atrás dessas pessoas e cuidem delas para mim. E quero dizer, estão fazendo muito bem feito. Mas existem pessoas que querem o prazer do altar, sem a responsabilidade do que ele cobra de você. Existem pessoas que querem o prazer de cantar, mas não querem a responsabilidade de poder ministrar sobre vidas. Eu quero o prazer de ser da intercessão, mas você não quer a responsabilidade que a intercessão impõe sobre você. Uma igreja de Onã, um povo que olha para a noiva de Cristo, abusa dela, retira coisas dela, toca na fragilidade dela e depois abandona ela, procurando uma outra igreja melhor, ou um outro lugar maior, ou algum lugar onde eu passaria desapercebido. Nós não estamos entendendo o que é igreja, irmão. Nós estamos muito longe do que é o evangelho. Pastor, o que igreja se tornou hoje? Igreja se tornou aquilo que aconteceu com Davi quando Saul estava mal. Abra comigo 1 Samuel capítulo 16, verso de número 21 ao verso de número 23. Coloca na tela para mim, por favor. 1 Samuel 16, do 21 ao 23. Diz assim: Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé:
Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Próximo versículo. Sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a igreja nos dias de hoje, para muitas pessoas, só é um lugar onde você vem, ouve um louvor, sente um prazer e uma satisfação. Nossa, estava tanto precisando de um louvor, sente um alívio, mas depois volta a viver a vida que você estava vivendo. Volta a pecar. É um evangelho que tem sido ministrado, mas não tem gerado transformação na sua vida. Você tem deturpado o evangelho de Cristo, porque você tem recortado partes da Bíblia dizendo: isso eu concordo, isso eu concordo, isso eu não discordo. Porque o que você discorda é aquilo que te gera responsabilidade. Então você quer o prazer do alívio dentro da igreja, mas você não quer a responsabilidade de cuidar do perdido. Você não quer a responsabilidade de ter que cuidar de uma família que está desestruturada. Você não quer a responsabilidade de tirar dinheiro do teu bolso, comprar uma pizza para quem não tem agora. Quer o prazer, mas não quer a responsabilidade. Quer o prazer nos relacionamentos, mas não quer a responsabilidade do relacionamento. Ora com uma, ora com outra, ora com outra. Não se importa com o emocional das meninas dentro da igreja. Não se importa como elas vão se sentir depois de você contar um monte de mentira para elas e não cumprir com a sua palavra. Igreja de Onã. Não se importa em pegar dinheiro emprestado e não pagar. Não se importa em prometer trabalho e não cumprir. Não se importa em fazer as coisas que devem ser feitas. Ora com todo mundo, promete tudo para todo mundo, mas não aparece quando precisa. Não dá satisfação, não se compromete, não honra. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Eu quero o prazer, mas eu não quero a responsabilidade. O evangelho não é isso. A Bíblia vai dizer que enquanto João Batista pregava, abra comigo, Marcos capítulo 6, verso de número 16 ao verso de número 20. Quando, porém, Herodes ouviu essas coisas, disse: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos. Pode ir comigo até o verso de número 20, tá bom? Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João. Ele o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual se casara. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Ele mandou prender o profeta, porque o profeta olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo é errado. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso, mesmo assim gostava de ouvi-lo. As pessoas, pastor, eles gostam de vir na igreja. As pessoas, Lucão, elas gostam de estar aqui. Estar aqui é gostoso. Uma palavra é liberada sobre a sua vida, uma mensagem é liberada, mas você tem prazer em tudo isso, mas não arca com a responsabilidade daquilo que ouve. Você não sabe, mas o que está sendo pregado aqui hoje nada mais é do que uma sentença para você. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque tudo que você está ouvindo hoje, um dia você vai ser cobrado. Tudo que você está ouvindo hoje gera um peso de responsabilidade sobre você. Filhos, honrai o seu pai e a sua mãe. Não quero saber, aquele velho, aquela velha. Haverá um peso de responsabilidade. Uma hora o boleto vai chegar e você vai ter que pagar essa conta. Eu vou sair de casa, eu vou trabalhar, eu vou viver minha vida. E o meu pai, eu vou dormir a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, eu fico no celular o tempo que eu quero. Tudo isso haverá um peso de responsabilidade sobre a sua vida. No mês de março nós vamos começar uma série aqui na igreja, todos os domingos à noite. O nome da série é Isso que te trava. É isso que tem destruído a vida de pessoas. Você pode orar, jejuar, ficar no monte, fazer um monte de coisa. Se você sair de lá e falar mal da vida do irmão, a tua vida não avança. A tua vida não prospera. Tem muita gente que era para estar voando em Cristo Jesus, mas não avança. Por quê? Porque não tem palavra. Porque o seu sim não é sim, o teu não é não. Porque você se compromete com coisas que não vai fazer. É uma igreja que quer o prazer, irmão.
Nós queremos o prazer dos louvores, nós queremos o prazer da palavra, nós queremos os prazeres de ouvir uma mensagem e falar: uau, que noite, uau, que momento, uau, que mover. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é que você vai fazer com isso na segunda-feira? Quais são as suas responsabilidades com aquilo que ouviu? Quem é a pessoa que você vai atrás agora e vai cuidar? Quem é a pessoa que você vai agora atrás e transformar? Eu posso te dar uma lista se você me procurar no final do culto. São essas pessoas que vinham na igreja e se afastaram por N motivos, estão mal, estão destruídas, estão acabadas, se sentindo como Tamar, que fizeram muito e foram abandonadas. Está aqui a lista, pode ir atrás. Mas pastor, isso não me interessa. Eu só quero sentir o meu alívio. Eu gosto de ouvir a pregação, eu gosto das mensagens, depois eu vou embora. Sabe qual é o grande problema de crentes como Onã? É que enxergam esse ambiente como um produto, e agora querem nos colocar dentro de uma caixa e dizer que nós somos o produto de vocês. Pastor Pablo, pastora Bruna, os pastores dessa casa, nós não somos um produto seu. Nós somos aqui embaixadores do reino de Deus, e nós vamos pregar o que Deus mandar, e nós não estamos aqui para satisfazer os prazeres da freguesia. Se você não está satisfeito com essa igreja, você pode procurar outra. Porque a expectativa às vezes em cima das nossas esposas é muito grande. Ah, porque a Camila é isso, ah, porque a Silvia é isso, ah, porque a pastora Stephanie, ah, porque a pastora Bruna, a pastora Kátia. Deixa a nossa família em paz, irmão. Nós não somos um produto seu. Cada uma delas aqui tem a sua particularidade, a sua individualidade. Ah, porque os filhos do pastor, ah, porque não sei quem, ah, porque não sei quem. Para de tocar na nossa família. Ah, então a família de vocês é intocável? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que nós não somos um produto dos seus prazeres. Nós somos pastores. É por isso que tem muito filho de pastor frustrado que não quer ir na igreja. É por isso que tem muito filho de pastor que não tem mais coragem de pisar dentro de uma igreja. Se você for nos presídios visitar, a grande maioria são filhos de crentes, filhos de pastores, a qual a igreja matou. Porque a igreja, irmão, ela é implacável. A igreja não, aquilo que nós pensamos que é a igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, ninguém pode tocar nela. Mas aquilo que pensamos que é a igreja, aquilo que construímos como igreja, conhecido como sistema, é implacável, irmão. Não perdoa. Coloca um alvo nas suas costas e tenta te matar se for preciso. Porque aquele mesmo que te adula é o mesmo que te expulsa. Aquele mesmo que te acaricia é o mesmo que te joga para fora. Foi isso que Judá fez com Tamar. Olha o que ele fala para Tamar: Tamar, faz o seguinte, vai para a casa do seu pai, filha. Descansa na casa do seu pai. Quando você lá ficar mais velho, eu mando eu mando um mensageiro te resgatar. Aí você volta, e quando você voltar, aí você vai sentar na minha mesa, Tamar. Você vai se casar com meu filho. A gente vai ter uma vida perfeita, Tamar. Tamar vai para a casa do pai dela, fica esperando, irmão, mas ela espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, já fica mais velho e nada acontece. É assim que tem muita gente dentro da igreja hoje. Receberam tantas promessas, receberam tantas propostas, mas foram abandonados, esquecidos como um número. Eu sei que algumas vezes, algumas Tamar entram dentro da igreja em busca de um alívio, de um refúgio, mas não conseguem mais se relacionar porque foram abusadas. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Foram abusadas por pastores, foram abusadas por líderes, fizeram promessas irreais, encheram o coração de sonhos e depois descartaram como lixo, através de manipulação. Como vamos explicar para o Senhor aquilo que é inexplicável, igreja? Como olharemos um dia aos olhos do Senhor e diremos: pegamos o seu dinheiro, o dinheiro do teu reino, e gastamos ao nosso bel prazer. Usamos os sonhos das pessoas para construir os nossos impérios e descartamos elas como lixo. Como falaremos isso para o nosso Deus? A igreja não pode se corromper. A igreja não pode se perder, porque a igreja é dele. A igreja é santa, imaculada. Ela é do Senhor. Ela é a noiva do Cordeiro. Nós não podemos aceitar o que estão fazendo com a igreja. Nós precisamos nos levantar como defensores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tem alguém aqui que está me ouvindo, entendendo o que eu estou pregando, Jesus? Existem muitas Tamares sofrendo lá fora. Quem é que vai se levantar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O carnaval prova isso. Tem muita gente no carnaval em busca de sexo, prazeres, que não preenche, que o único lugar que preenche é o altar, irmão.
Elas sabem que o lugar delas é no altar, mas elas não voltam mais para o altar. Por quê? Porque tiveram prazeres e não tiveram responsabilidades com elas. Falaram para ela: vai para lá, depois a gente cuida de você. Senta aqui no banco, a gente vai colocar uma outra pessoa aqui, depois você volta para o ministério. De repente você viu que passou 3, 4 meses, 6 anos, 10 anos e te esqueceram, irmão. Foi isso que aconteceu com Tamar. Você acha que foi fácil para Tamar? Andar com roupa de luto, ficar sempre na expectativa. Eu converso com pessoas que os pastores delas fizeram tanto mal para elas, mas até hoje elas falam: não, mas ele me prometeu, pastor, ele vai cumprir. Dá vontade de chorar às vezes, de ver o quanto o povo está sofrendo, o quanto as Tamares estão com dores. Selá já cresceu, mas nada aconteceu. Aí sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que Judá um dia ele vai passear por uma cidade, e Tamar sabe que Judá está passando por ali. Presta atenção nisso, que você é muito poderoso, irmão. Tamar sabe que Judá está passando. Ela se veste como uma prostituta, e ela vai e fica no caminho, Gu, esperando ele passar. Quando ele passa, ela faz uma proposta para ele: deite-se comigo. E ele olha para ela, uma prostituta, e ele se deita com ela, tem relações com ela, engravida ela. Caso de família assim, ratinho. Misturei 2 programas, né? Errei, né? Ele se relaciona com ela, ela engravida. Passado 3 meses, passado 4 meses, chega a mensagem para Judá: a tua nora se prostituiu. Sabe qual foi a resposta dele? Mata ela, ela é uma pecadora, manda matar. Traga ela para o meio da cidade, coloca fogo nela viva com as crianças que tem dentro dela. Porque é isso que fazem. O ser humano chegou nesse ponto, gente. Usa, abusa, se relaciona, entra na sua intimidade, visita a tua casa, senta na tua mesa, abraça os teus filhos e depois te apunhala pelas costas. Sabe o que é muito fácil fazer aqui hoje? É fácil demais eu começar a falar palavras aqui que vai entrar no teu emocional e começar a saltar dentro de você indignações e dores que você tem. Mas não é essa a intenção hoje. Mas eu sei que pessoas que estão aqui passaram por muitas ingratidões, de pessoas que você ajudou e honrou e hoje te apunhalaram pelas costas. Mas o cerne da mensagem não é dizer que Deus vai castigá-las, que Deus vai puni-las e aumentar o teu ego, porque o teu ego vai começar a inflamar e você vai achar que esse é o evangelho. Não é isso que é o evangelho. Se o seu coração já começou a pender para esse lado, eu quero te falar outra coisa: perdoa essas pessoas, porque o reino de Deus é perdão. Mas eu sei que existem pessoas que estão aqui que não conseguem, e o cerne da mensagem é essa: não conseguem mais entrar numa igreja, não conseguem mais frequentar a casa de ninguém, não conseguem mais se relacionar com ninguém dentro da igreja, porque foram abusadas e quando tiveram a oportunidade de se defender, falaram: queima ele, mata ele, destrói a vida dele. Quem fez isso? Judá. Judá manipulou, levou ela ao erro e depois falou: mata ela. É muito parecido com o que estão fazendo hoje, não é verdade? Fazem isso na política, fazem isso nos negócios, puxam tapete, fazem isso dentro das igrejas, irmão, cada vez mais. Só que existe um texto que ele cura todas as dores hoje. Existe um texto que eu quero ler com você, que é o cerne da mensagem, que cura todas as feridas. Existe um texto que eu quero ler com você para curar de uma vez por todas a dor da ingratidão dentro do teu coração, a dor daquilo que fizeram com você, a dor de quando te apunhalaram, a dor de quando te machucaram, a dor de quando te colocaram para fora dizendo que tinham promessa e depois se esqueceram de você, a dor de usarem de você ser uma máquina, de você trabalhar muito bem e quando você não prestar mais te colocarem para fora, que foi o que fizeram com ela. Existe um texto em Mateus, capítulo de número 1, eu quero que você abra ele comigo. Verso de número 2, verso de número 3, coloca na tela por favor.
Diz assim: Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou, e os seus irmãos. Judá gerou, e Zerá, cuja mãe foi? Deixa eu te falar uma coisa. Mateus capítulo 1 é a genealogia de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que fizeram tudo que fizeram para você, Tamar, ainda que te machucaram, Tamar, ainda que falaram palavras para você que te desagradou, Tamar, ainda que disseram coisas que feriu aquilo que você acredita, ainda que fizeram coisas horríveis contra você, eu quero dizer algo para você. Você está gerando algo poderoso que Deus está fazendo na tua vida. Independente do que o homem fez para você, olhe para Jesus, segue Jesus, confia em Jesus, descansa na presença de Jesus. Não é sobre os homens, não é sobre líderes, não é sobre pastores, não é sobre ministros, não é sobre louvores, é sobre Jesus. A igreja é de Cristo, é Cristo que cuida da igreja, é Jesus que cuida de você. O nome daquela mulher estava na descendência, na genealogia de Jesus. O nome daquela mulher estava escrito, foi gerado através de Tamar. Ainda que todos tenham te esquecido, prometido coisas para você e te abandonado, confia, porque tem um Deus lá no céu que não se esquece de você. Anos e anos se passaram e o nome dessa mulher foi citado. Quem é Tamar? Está lá em Gênesis 38. Como assim? Tamar é aquela menina que Moisés escreveu sobre ela. No meio daquelas histórias tudo confuso, era por isso? Porque ela está na genealogia de Jesus. Parece que está tudo muito confuso agora. Parece que tudo muito ingrato. Tamar engravidou, e depois que engravidou, a Bíblia vai dizer que Judá nunca mais teve relações com ela, e nem Selá teve relações com ela. Ela simplesmente não teve afeto de mais ninguém. Mas existe um Deus que não se esqueceu dela, irmão. Ainda que nessa terra você sinta que tenha sido abandonado, existe um Deus no céu que não se esquece e não te abandona. Existe um Deus no céu que não se esquece de você. Todo o trabalho, todo o esforço, toda a dor, toda a lágrima será recompensada por aquele que reina e vive. Porque a Bíblia diz que Ele não deve nada a ninguém, Ele não deixa nada devendo a ninguém. Ninguém aqui nessa terra tem autoridade de chegar diante do Rei da Glória e falar: mas eu fiz isso e ninguém me recompensou. Deus nunca vai olhar e falar assim: não. Ele sempre vai falar: cara, aqui está a recompensa, aqui está o cuidado, foi aqui que eu fiz, foi aqui que eu gerei, foi aqui que eu transformei. Eu sei que existe muitas Tamares dentro de você ainda. Existem muitas dores que você ainda não consegue liberar, irmão. Mas sabe por que a gente não consegue liberar essas dores? Porque a gente está olhando para aquilo que Judá fez, não para aquilo que Deus fez. Nós estamos olhando para aquilo que Judá falou, para aquilo que Judá fez, para aquilo que... Não, eu não consigo. Mas existe um Deus que não se esquece de você, cara. Existe um Deus que cuida de você. Não era não era Onã e nem Selá. Selá era aquele que Judá estava tentando proteger com toda a vida. Nem Selá estava na genealogia de Jesus. Sabe quem estava na genealogia de Jesus? Os filhos de Tamar. Deus cuida da tua casa, irmão. Deus cuida dos seus. Mesmo você estando longe, ainda Deus continua cuidando dos teus. Mesmo você estando distante, Deus continua cuidando dos teus. Então a mensagem de hoje é: volte para a presença dEle. Não se afaste porque alguém fez algo para você. Volte porque aquele que não erra e aquele que nunca falhou, Ele está te convidando. Eu tenho uma história para escrever na sua vida, Tamar. Eu tenho algo para escrever na tua história, Tamar. E aquilo que eu tenho para escrever na tua história está relacionado com o nome de Jesus, está relacionado com o Filho de Deus, está na mesma linha. Por que você está querendo abandonar? Por que você está querendo pular fora? Por que você está jogando as fichas, jogando a toalha? Existe um Deus que cuida de você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que tuas promessas me
Declare isso. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, captura-me. Ei, Tamar, eu sei que é difícil. Você não tinha nada a ver com a treta, Tamar. Você não tinha nada a ver com o BO, Tamar. O problema de tudo estava na desorganização de Judá. Foi a desorganização de Judá que arrebentou com a vida de Tamar. Mas existe um Deus que não se esquece de Tamar. Existe um Deus que cuida de Tamar. E quando Tamar tentou fazer com a força do braço dela, ela quase morreu. A vingança não é sua, não é na tua força, não é no teu jeito. Você não precisa se prostituir para tentar dar uma resposta para ninguém, Tamar. Você não precisa vender os seus valores e nem os seus princípios para tentar dar uma resposta para aquele que te feriu, Tamar. A única coisa que você precisa, Tamar, é descansar no Senhor, porque o Senhor não se esqueceu de você. Lá em Mateus foi citado o nome dela. Deus não se esqueceu do serviço dela. Deus não se esqueceu de quando abusaram dela e não tiveram responsabilidade com ela. Será que você não consegue confiar num Deus tão amoroso? Um Deus que vê o abusador, mas pega a vítima, cura ela e dá uma missão, dá uma mensagem, traz uma transformação sobre a vida dela. Que Deus é esse, irmão? Ele é poderoso. Ele está aqui. O apelo dessa noite é para um único público. Se você chegou aqui hoje e existe Tamar dentro de você ainda, você precisa entregar isso nas mãos do Senhor. Você precisa falar: Senhor, abusaram de mim. Senhor, eu tinha tantos sonhos. Meu sonho só era ser mãe. Meu sonho só era ter um filho. Meu sonho só era pregar na igreja. Senhor, eu só tinha vontade de pregar, mas assim, mataram meu sonho. Me colocaram para liderar e me abandonaram. Me colocaram para fazer as coisas, mas tinha reuniões e nem me chamavam. Simplesmente queriam o meu cargo, não o meu coração. Queriam o meu cargo, mas não aquilo que eu podia gerar. Não deixaram eu gerar. Não deixaram eu frutificar. E por causa disso meu coração fechou. Eu não consigo mais acreditar em igreja. Eu não consigo mais acreditar que existe uma igreja séria. Eu não consigo mais acreditar que existe uma igreja de verdade. E ainda que eu tente, e ainda que eu me envolva, os traumas do passado ainda vêm sobre mim. Quando alguém tenta se relacionar, eu simplesmente tento me afastar. Ei, Tamar, o Senhor está te convidando. Se lembre das promessas que eu tenho para você. Se lembra dos planos que eu tenho para a tua vida, Tamar. Ainda que o homem não tenha investido e nem que o homem tenha acreditado, eu todavia não me esqueci de você, Tamar. Ei, Tamar, o Senhor está aqui te convidando. O Senhor está aqui dizendo para você: por que você está assim tão cabisbaixo? Por que você está assim e não se entrega mais na minha presença? Por que você não se lança de volta? Mas pastor, eu tenho medo. Pastor, eu tenho medo de acontecer tudo de novo. Toda vez acontece isso. Eu quero dizer para você que ainda existem Onãs dentro das igrejas. Ainda existem homens maus. Isso não vai acabar. O joio cresce com o trigo. Mas existe um Deus que tudo vê. E é sobre esse Deus que eu quero falar com você. Não é responsabilidade sua tentar tirar o trigo do joio, ou o joio do trigo, desculpa. A tua responsabilidade é só crescer e avançar em Deus. Porque na hora certa Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Se o Senhor está falando com você, e se você sente no teu espírito que o Senhor está dizendo: é para você, você tem que voltar hoje. Você precisa viver aquilo que você vivia na minha presença. Sabe o que o Senhor está falando para mim? Eu tenho saudade de algumas pessoas aqui, filho. Saudade de como eu orava, de como dançava, de como pregava. Saudade de como cantava na minha presença.
por tentar provar a verdade, acabou se prostituindo e perdendo seus valores e princípios, e agora se sente culpado. Mas eu quero dizer para você, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor está perdoando, está limpando, está curando a tua vida. O Senhor está restaurando todas as coisas. O Senhor, Ele quer te trazer de volta para a presença dEle. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, pede licença para quem está aí do seu lado e fala assim: eu preciso resolver umas paradas lá na frente com o meu Deus. Eu preciso consertar a minha vida. Eu preciso alinhar algumas coisas que está travando a minha história. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. O altar do Senhor está aberto. Sai do seu lugar em nome de Jesus.